E aí, pessoal? No Farmaquímica de hoje, vamos falar sobre a membrana plasmática, sua estrutura e funções. Mas antes de começar, eu quero pedir que, caso você não tenha se inscrito no canal ainda, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. Toda sexta-feira, vou postar mais conteúdos como esse e, se você gostar, não esquece de curtir. Assim, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e sugere o vídeo. Isso ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas, combinado? Então, vamos começar! A membrana plasmática está presente na superfície de todas as células, independente de serem procariontes ou eucariontes, e apesar de existir outras estruturas que possam estar associadas a ela, como no caso da parede celular de células vegetais, a membrana plasmática consiste na primeira barreira da célula que controla o tráfego de várias substâncias e os estímulos entre os meios intra- e extracelular. Dessa forma, a membrana plasmática propicia que a célula consiga manter uma estrutura adequada, além de manter um ambiente adequado para as complexas reações bioquímicas que ocorrem em seu interior. Tudo isso acontece devido à propriedade de permeabilidade seletiva, que depende de componentes específicos que compõem a membrana. Além disso, ela é capaz de detectar estímulos externos à célula que podem desencadear diversas respostas fisiológicas internas. Isso permite que a célula consiga responder a fatores físicos e químicos externos, bem como possibilita a comunicação entre as células, que é essencial para a existência dos organismos pluricelulares. A membrana plasmática é constituída basicamente por lipídios, proteínas e carboidratos. A quantidade vai depender do tipo de célula e função que ela exerce. Por exemplo, na membrana plasmática dos eritrócitos, os glóbulos vermelhos dos mamíferos, cerca de 40% de sua massa corresponde a lipídios, 52% são proteínas e 8% carboidratos. Há diversos tipos de lipídios que ficam associados à membrana e todos eles são anfipáticos, ou seja, possuem porções hidrofílicas, que gostam de água, e por isso são polares, e hidrofóbicas, que não têm afinidade pela água e são apolares, e estão contidas na mesma molécula lipídica. Vamos só dar uma passadinha pela química para falar sobre polaridade? Pessoal, polaridade tem relação com o fato de o composto apresentar ou não áreas com cargas diferentes, positiva e negativa, o chamado dipolo elétrico. Aquelas que possuem polos são chamadas polares e as que não apresentam são apolares. A determinação da polaridade envolve a diferença de eletronegatividade entre os átomos, a geometria da molécula, que indicará o posicionamento dos átomos, e o vetor do momento dipolo, que indica o sentido da atração dos elétrons na ligação. Na tabela periódica, a eletronegatividade aumenta sempre da esquerda para a direita e de baixo para cima, sendo o elemento mais eletronegativo o flúor. Os gases nobres não participam, eles já estão completos e não precisam se ligar a outros elementos para se tornarem estáveis. Vamos agora ver um exemplo de como descobrir a polaridade utilizando a molécula da água. Através de sua estrutura, é possível notar que o oxigênio faz duas ligações com dois átomos de hidrogênio. Como o oxigênio é mais eletronegativo, irá puxar fortemente os elétrons dos hidrogênios, formando dois vetores na molécula. A geometria molecular da água é angular, então por isso serão formados vetores na diagonal.
E aí, vamos fazer a decomposição dos vetores, utilizando a regra do paralelogramo, onde essa figura é formada a partir dos dois vetores quando unimos suas pontas. Assim, como estão no mesmo sentido, formarão um único vetor resultante voltado para o átomo de oxigênio. Como a soma vetorial é diferente de zero, a molécula é polar. Mais um exemplo agora com a molécula do tricloreto de fósforo, o PCl3. Ele possui uma geometria piramidal, onde os átomos de cloro são mais eletronegativos, ou seja, ele puxa os elétrons para si com mais facilidade do que os átomos de fósforo. Dessa forma, podemos ver que vão surgir três vetores que saem do fósforo em direção ao cloro, pois o cloro está puxando os elétrons, certo? Como tem dois vetores diagonais, então temos que fazer a decomposição. Os dois vetores diagonais possuem o mesmo sentido ao serem somados e fornecem um momento dipolar diferente de zero. Por isso, a molécula é polar. Quer outro exemplo? Vejam só a molécula do trifluoreto de boro, o BF3. Utilizando o mesmo método, podemos ver que surge um momento dipolo embaixo, porém, nesse caso, há dois vetores, um para baixo e um para cima. E como eles estão em sentidos opostos, serão anulados, com um momento dipolo resultando em zero, ou seja, a molécula é apolar. Apesar das membranas celulares possuírem vários tipos diferentes de lipídios, três são considerados os principais: os fosfolipídios, o colesterol e os glicolipídios. Os lipídios de membrana possuem propriedades anfipáticas e têm a tendência a se associarem em meio aquoso, formando uma dupla camada, onde as porções hidrofóbicas ficam voltadas para o interior celular, interagindo com extremidades hidrofílicas, que ficam voltadas para fora e expostas ao meio aquoso. Dessa forma, o que acontece é que, quando colocadas no meio aquoso, os lipídios que são anfipáticos formam esferas em bicamadas e podem se arranjar em pequenas micelas. Dessa forma, a membrana forma uma barreira impermeável à passagem de íons e da maioria de moléculas hidrofílicas. Além de lipídios, a membrana plasmática ainda possui proteínas e, embora a bicamada lipídica forneça a estrutura básica das membranas, são as proteínas que desempenham a maioria das funções específicas e fornecem a cada tipo de membrana celular as características e propriedades necessárias para exercerem sua função. Como consequência disso, as quantidades e tipos de proteínas nas membranas variam muito. Por exemplo, na mielina, que atua como isolante elétrico do axônio da célula nervosa, menos de 25% da massa da membrana é constituída por proteína. Já em células que estão envolvidas com a produção de ATP, a adenosina trifosfato, que atua no transporte de energia, 75% da membrana é composta por proteínas. Há dois tipos de proteínas inseridas na membrana. A primeira são as integrantes ou intrínsecas, que atravessam a membrana e têm porções hidrofóbicas, e a segunda são as periféricas ou extrínsecas, que estão apenas em uma face da membrana plasmática e geralmente estão ancoradas às proteínas integrantes, tendo caráter bastante hidrofílico. Além de proteínas, as membranas possuem ainda os carboidratos, normalmente presentes como oligosacarídeos ligados às proteínas, formando as glicoproteínas, e ligados aos lipídios, formando os glicolipídios. Todos os componentes da membrana plasmática se associam e formam uma estrutura bem complexa, que só foi descoberta em 1972, quando foi proposto o modelo do mosaico fluido pelos pesquisadores Nicholson e Singer.
Este modelo teve algumas modificações ao longo do tempo, mas é o mais aceito atualmente e baseado em muitas evidências experimentais. A sua fluidez é devido ao seu componente lipídico e depende do grau de saturação e da quantidade de colesterol presente. A membrana desempenha várias funções importantes, como delimitar a célula, separando a parte interna do ambiente externo, proteger a célula contra a ação de diversos agentes, controlar a entrada e saída de substâncias, é capaz de promover a transdução de sinais e, em células vegetais, coordena a síntese e o agrupamento das microfibrilas da parede celular. Muitas das interações entre as células e alguns agentes externos, como por exemplo os neurotransmissores e hormônios, ocorrem devido à ligação específica desses agentes, que são chamados de ligantes, com algumas proteínas que estão na membrana e são chamados de receptores. O resultado da interação entre o ligante e o seu receptor vai desencadear uma série de respostas dentro da célula que levarão a alterações funcionais, e isso ocorre sem a necessidade desses agentes passarem pela membrana. Assim, a célula atua como um transdutor de sinal, então ela transforma um tipo de sinal em outro. Um exemplo bem típico desse mecanismo é a ação do hormônio adrenalina. Esse hormônio é liberado no sangue pelas células da glândula suprarrenal e ocorre geralmente quando há alguma situação de estresse. Esse hormônio vai se ligar a receptores específicos da membrana plasmática de algumas células, como, por exemplo, do músculo esquelético, e como resultado ocorre a ativação. A ligação da adrenalina ao receptor na membrana plasmática leva à ativação de uma segunda proteína integrante da membrana chamada de proteína G. Ocorre uma mudança conformacional dessa proteína que leva à ativação de uma terceira proteína integrante, a enzima adenilciclase, que converte ATP em AMP cíclico no citossol. O aumento citossólico de AMP ativa a enzima glicogênio fosforilase, que converte o glicogênio em glicose, que por sua vez entrará na via glicolítica e posteriormente no ciclo de Krebs, produzindo energia para a célula. Ou seja, em uma situação de estresse que você tenha que fugir, por exemplo, as células do seu tecido muscular precisam de energia. Para tanto, ocorre uma série de reações e transduções de sinais para que o seu músculo consiga captar e sair dessa. Acharam complicado? É um pouco, mas esse mecanismo é o que nos permite entender como os medicamentos agem, por exemplo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Agora o foco é entender a estrutura da membrana e as suas funções. Então saibam que ela, além de selecionar o que entra e sai da célula, também funciona como transdutor de sinal. Agora vamos falar sobre a parede celular, uma estrutura que fica localizada externamente à membrana plasmática e está presente em células vegetais, nos procariotos e em alguns organismos eucariotos, como os fungos, por exemplo. Sua constituição vai variar com o tipo de organismo. Algumas bactérias possuem parede celular constituídas de proteínas, lipídios e polissacarídeos. Fungos contêm parede celular de quitina e a célula vegetal é constituída de celulose, hemicelulose e pectina. Ela tem como principal função proteger a célula, dando um reforço extra para ela. Então, ela evita que ocorra a ruptura celular, que pode ocorrer devido ao acúmulo de líquido em seu interior. Uma curiosidade: a parede celular de alguns tipos de algas, além da constituição comum de células vegetais,
também possui o agar e a carragenina, que são polissacarídeos bastante utilizados na indústria alimentícia para dar consistência aos alimentos e também podem ser utilizados tanto na indústria farmacêutica como em cosméticos. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo sobre membrana plasmática. No próximo vídeo, iremos falar sobre os transportes que ocorrem através da membrana. E se você não assistiu ainda o vídeo sobre introdução à citologia, clica na playlist para saber como as células foram descobertas e quais as suas principais características. E não se esquece de dar o seu like e fazer o seu comentário sobre o vídeo ou dar ideias sobre temas, curiosidades, qualquer coisa relacionada com farmácia e química, beleza? Até mais, pessoal!